perfil, por exemplo, de intelectual são os intelectuais ali que se juntam, obviamente com suas diferenças, até porque eu não posso dizer que na década de 80 o PT era um partido liberal, eu estaria sendo absolutamente equivocada se eu dissesse algo do gênero. Mas, por exemplo, é o perfil de intelectual que formam ali os partidos como o Partido dos Trabalhadores, o PSDB também, dentro dessa perspectiva, dessa nova função do intelectual. Um momentinho, me perdi, lembrei. Moral da história toda, porque eu não vim aqui para ficar falando o que era PT, estou aqui para falar disso. Moral da história é o seguinte: durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, a Universidade Brasileira secou. A verba sumiu. Mas sumiu por quê? Por que a verba da Universidade Brasileira sumiu no governo FHC? Repare bem é um termo ótimo, que o João Liz utiliza sempre, adoro. Repare bem. Quando o desenvolvimento entra em falência, né, quando ele passa por uma série por uma crise, né, por uma série de motivos que não cabe dizer aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui e o outro não vai poder falar. Né, estou respeitando a questão do tempo, nem sei se tem tempo, mas estou falando. Enfim, tem? Então tá bom. Quando o desenvolvimentismo entra em falência, o que acontece? Que, quando as condições geopolíticas, né, e mundiais que propiciaram a existência desse projeto desenvolvimentista e uma industrialização na periferia do capitalismo entra em falência, isso é importante dizer, porque quando eu falo que entra em falência, eu digo que morreu. Meu desenvolvimentismo está morto. Basicamente isso. A classe dominante, ela tinha que recompor o parâmetro de acumulação do capital no Brasil. Né? Isso passou a ser pensado. E de que forma que isso foi pensado? Plano Real. Com o Plano Real, a gente tem o seguinte: o Plano Real ele consegue soldar um pacto de classes em que a acumulação capitalista no Brasil ela passa a ter dois eixos principais. Um eixo é o eixo do agronegócio, né, o eixo agrário exportador, e o outro eixo é o eixo da especulação financeira. Então, desde 94 para cá, a gente tem esses dois aspectos, esses dois eixos meio que guiando, e eu vou explicar mais adiante porque desde 94 para cá que esses dois eixos se mantêm aí, né, guiando essa questão da acumulação do capital no país, né? Seguindo aqui, então a gente tem uma regressão da estrutura produtiva nos países periféricos, em que a produção primária exportadora ela passa a assumir uma primazia. Não que durante o período do desenvolvimentismo ela tenha deixado de existir, mas ela volta para um eixo central que durante o período do desenvolvimentismo ela não estava ocupando. Então essa fração da burguesia, essa fração primária exportadora da burguesia, ela volta a assumir o topo da pirâmide junto com a fração da burguesia, da especulação financeira, do mercado financeiro, etc. Então, mais adiante, a gente, do que eu trouxe, mais adiante a gente observa que com essa mudança de eixo, porque vamos recapitular. Durante o período da ditadura militar, por exemplo, e aí pense desde 30 até o período da ditadura militar, né? Por exemplo, na década de 80 ali, o PIB, a fração industrial, da burguesia industrial brasileira correspondia a 33% do produto industrial do país. 33%. Hoje, né, nos governos atuais, esse PIB não chega a mais de 10%. Então a gente vê uma perda de hegemonia desse período para cá. E principalmente a partir dessa mudança que o Plano Real introduz, né? Então a fração industrial da burguesia brasileira ela vai perdendo a importância na economia.
Ela não deixa de existir, mas ela vai perdendo a importância. E aí a gente para pensar o seguinte: ela perde a hegemonia e deixa de ter um papel ali de protagonismo, só que ela também não quer ter esse papel de protagonismo mais. Se a gente for pensar, quando Ciro Gomes, por exemplo, nas eleições passadas foi à Fiesp, ele foi vaiado. E Ciro Gomes é o cara do projeto desenvolvimentista para o Brasil. Quando Bolsonaro foi à Fiesp, ele foi aplaudido. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: Paulo Scaff, por exemplo, presidente da Fiesp, ele não é um industrial, ele é especulador. Quem é quem no rolê? Isso é importante saber. Porque, por exemplo, o Ministério da Indústria e do Comércio ele foi extinto e foi fundido com o Ministério da Economia, e hoje ele não passa de uma subsecretaria que está ali sendo controlada pelo Guedes. Mas, veja bem, não houve uma reação da burguesia industrial em relação à supressão desse ministério. Um ministério de importância, né, e tudo mais. Mas por que não é de interesse dessa burguesia industrial protagonizar? Porque não é mais não é mais isso que vai trazer lucro para eles. Eles, em sua maioria, as empresas vão pensar, por exemplo, na Rede Globo. A Rede Globo, ano passado, no balanço dela do ano passado, ela teve um lucro de R$1 bilhão. Se ela fosse contar só com isso com aplicações financeiras, vai lembrar. Só em aplicações financeiras, um lucro de R$1 bilhão. Se a gente fosse contar só do balanço dela, só com o que ela está ali, das atividades de publicidade, comercial, isso e aquilo, e as atividades que ela desenvolve, ela fecharia o ano de 2018 com uma dívida de quase R$500 milhões. Então, assim, grandes empresas, como, por exemplo, aí agora eu vou nem falar de Rede Globo, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, etc., conhecidíssimas, elas vivem de juros, né? Enriquecem ali com os juros dos carnês que vendem, dos cartões, das prestações que a gente parcela lá. Enfim, então disso tudo. Então a gente tem esses grupos, né? A gente tem a burguesia comercial, burguesia agrária, burguesia industrial. Nós temos todas elas, nós temos uma realidade atual em que todas elas estão inseridas dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de ações, etc., e tiram boa parte, se não a maior parte do seu lucro dali, e não de suas atividades principais, vamos assim dizer, né? Aí a gente vai falar de mercado financeiro, a gente fala dos títulos de renda fixa, a gente fala das ações, a gente fala também dos títulos de dívida pública e principalmente da especulação. Seguindo, repare bem, eu espero que tenha. Passa o repare bem para todo mundo. Dentro do capitalismo dependente, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais desindustrializado. A gente não tem mais uma hegemonia da burguesia industrial aqui. Sem ciência e tecnologia, que mais adiante eu vou falar desse aspecto, né? Sem ciência e tecnologia em relação aos cortes, mas aí tem o sentido dos cortes dentro desse contexto de desindustrialização. Sem protagonismo no mercado capitalista global, e que depende mais do latifúndio da especulação financeira. Uma universidade nacional que mesmo que ela não tenha um protagonismo ali mundial na produção técnica de ciência e tecnologia, por exemplo, a gente vai pensar em protagonismo dentro da produção de ciência e tecnologia, nós ainda estamos atrás. Não significa dizer que não existe. Existe, mas estamos bem atrás, né? Ainda que ela pense ali em produzir alguma patente, trabalhar ali nesse sentido, esse modelo de universidade ele não serve mais a esse projeto de país, né? Ela não é mais necessária. E aí, quando eu falo que ela não é mais necessária, entendo que a universidade ela fica suspensa a ser uma base material que dê sentido à existência dela, né?
Esse é o que está colocado. E, por exemplo, quando a gente pensa lá na década de 50, 60, o papel do sociólogo, quem que era o sociólogo na década de 50 e 60? Era uma figura importantíssima. Era o cara que pensava o desenvolvimento do país e etc., que ia pensar a questão da superação, do subdesenvolvimento, da dependência. Existia um sentido para que existisse, né, existia uma demanda objetiva, uma demanda social objetiva para a existência daquela figura. Agora, veja bem, aqui todo mundo não é, obviamente, da área de humanas. Eu sou. Quem é? Eu. Levanta as mãos aí. Sou professor do estado de São Paulo, eu sou. Bacana. Claro. Mas vamos pensar, não vou falar de humanas, porque é muito fácil falar das humanas. Eu não vou falar das humanas. Para que vai existir, exemplo, a escola de engenharia da Vila? Olha o que eu vou dizer. Para que vai existir a escola... Não, eu não estou dizendo que eu defendo isso, mas pense dentro da análise. Para que vai existir a escola de engenharia da UF na Vila? Para formar engenheiros de produção, engenheiros... Tem engenharia química aqui? Tem química? Não, engenharia química, não tem não. Enfim, engenharia. É verdade, não, pensei em engenharia. Engenharia química, não sei se tem não, química não tem não. Veja bem. Vamos pensar na engenharia civil. A construção civil no Brasil, ela está meio parada. Ela está estagnada. Engenheiros químicos, pensa na Braskem. A Braskem está sendo privatizada e vai sair do país. Vai ser mandado para fora. Né? Que mais? Para que um engenheiro de produção, né? Se a gente for pensar daqui... Risível, né? Exato, é risível mesmo. Para que um engenheiro de produção se a gente está importando engenheiro de produção da China? Qual é a função disso? Pois é, exatamente. Para quê? Sabe? Então, essa burguesia brasileira, ela está com um caráter cada vez mais comprador. Aí vem trazendo o que o camarada chama, ele fala que ela está vendendo tudo e transformando o Brasil num balcão de negócios, né? Porque ela está cada vez mais exportadora, cada vez mais essa burguesia deixa de ser uma burguesia que tem um papel industrial para ser uma burguesia revendedora de produtos industriais. É isso que ela está transformando. Então, a partir do momento em que o padrão de acumulação do país é cada vez mais desindustrializado, primário exportador, não há uma base sólida para a existência, uma base sólida que justifique a existência das universidades, institutos de pesquisa, de estudos técnicos no Brasil por parte da classe dominante. Porque, inclusive, veja bem, o Paulo Guedes, sem nenhuma, como chama? Não é reação. Vamos pensar em reação, mas sem nenhuma resistência, ele já sinalizou de acabar com o sistema S, Firjan, CNI, etc. E não houve nenhuma reação da parte deles. Tipo, ok, vai lá, filhão. Mas assim, eles não estão preocupados com isso, sabe? Então é tipo assim, se a gente pensa que do ponto de vista dessa burguesia industrial não existe essa demanda mais para o ensino técnico-científico que dê respostas a um aparelho produtivo em expansão, vocês conseguem perceber que o tamanho da coisa, exatamente, não há outra palavra a se pensar de norte que não seja isso, dentro desse projeto. E aí, mais à frente eu vou dizer, não é porque está colocado dessa forma que vai ser dessa forma ou que não haverá resistência a isso. Porque o que a realidade coloca, muito pelo contrário, é o movimento de resistência. Mas ainda não é o ponto que eu estou trazendo aqui. Então é isso, né? A gente está falando de um contexto de um país cada vez mais desindustrializado, sem ciência, sem tecnologia, que depende cada vez mais da produção agroexportadora e da especulação financeira. Isso foi assim
com FHC, foi assim com Lula, foi assim com Dilma, foi assim com Temer. E vai se aprofundar, é um projeto que se aprofunda ainda mais com Bolsonaro. Sem, assim, pensando de projeto que eles colocam sem nenhuma tendência a reverter esse quadro, partindo deles. Né? Isso não vai acontecer. Né? E para piorar, isso piora, por exemplo, e asfixia a situação, por exemplo, dos governos dos estados e dos municípios. Pense, por exemplo, a questão do estado do Rio de Janeiro, com o... É triste, eu sei. Desculpa por estar deixando vocês um pouco tristes hoje aqui nesse momento. Mas não é porque não existe mais essa base nacional para o capitalismo dependente, retentista brasileiro. Esse é um termo utilizado por um grupo que é uma corrente ligada ao PSOL chamada Revolução Brasileira. Eu sugiro a vocês que conheçam a produção deles, que é bem bacana. Não é do meu partido, mas a produção deles é bem bacana. Eles trabalham... Você conhece? Nildo Ourix. Galera do IELA ali, do Nildo Ourix, são nacionalistas assim, de peso, e tem uma produção maravilhosa. Tem muita coisa deles na internet, vocês acham assim com uma facilidade? São nacionalistas que valem a pena. Nacionalistas que valem a pena. Calma, desculpa, gente. Nacionalista, não pode ser patriota. Visam a revolução social, a revolução cultural brasileira. Exato. É outro tipo. Patriota, não. Pois é. Então, porque não existe mais essa base nacional para esse capitalismo dependente, retentista brasileiro, e da classe dominante, não há mais uma demanda para eles que se mantenha uma USP, que se mantenha uma UFBA, que se mantenha uma Unicamp, que se mantenha uma UFRJ. Isso não é mais realidade para eles, não é mais do interesse deles, não é mais demanda para eles. Então, dentro desse... É claro que dentro desse processo de desmonte existe também um aspecto político-ideológico, que é a questão do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo ele vai se configurar como um... Deixa eu trazer a definição aqui que eu trouxe. O bolsonarismo se configura como uma remodelagem do sistema político de dominação de classes, uma remodelagem regressiva, no sentido de que todos os poucos direitos democráticos construídos nos últimos anos e as ideologias liberais de esquerda que foram participantes da constituição desse sistema político, de inclusão social, desenvolvimento sustentável, diversidade, empoderamento e etc., tudo isso está indo para a boca do lixo. Esse aspecto também... Mas é importante, por exemplo, se pensar o bolsonarismo e não reduzir a luta contra o bolsonarismo a uma luta contra o bolsonarismo. Porque tem de ser uma luta contra o bolsonarismo e a classe do projeto que ele está trazendo, que é a classe dominante. O bolsonarismo, muito pelo contrário, não é um projeto irracional, é coisa de gente burra. Quando a gente pensa, por exemplo, em termos de desmonte, e principalmente na educação, quando a gente vê um processo de precarização das universidades, quando, por exemplo, do governo Dilma, os cortes que foram realizados ali, a questão do ajuste fiscal e etc., que inclusive encontraram uma reação massiva da classe trabalhadora e dos estudantes, do movimento estudantil, eram cortes que, por exemplo, cortava aqui, aí ia lá, depois de um tempo cortava ali, etc. Não era da forma truculenta, vamos assim dizer, como está acontecendo hoje. Porém, o bolsonarismo, ele é isso, ele não é só o olavismo que ele carrega, ele não é só o reacionarismo que ele traz, ele é um projeto concreto. Inclusive tem um material muito interessante de uma socióloga chamada Sabrina Fernandes. Ela produz diversos vídeos para o YouTube com aulas, assim, Tese 11. É o nome do canal dela. Procurem, é perfeito, extremamente didático. E, enfim, tem um vídeo recente que ela soltou que diz respeito... O tema é: a quem interessa o desmonte do país ou do Brasil, um negócio assim. E esse vídeo é muito interessante, porque ela bate exatamente no argumento de que o governo Bolsonaro é burro, porque falta técnica, porque não sei o quê. Não, gente, não falta nada disso.
E assim, pode ser ignorante do meu ponto de vista e do ponto de vista de todo mundo aqui, ou de boa parte dessas pessoas, e de fato, é assim, você olha e fala, mas que cara burro, tal como o Caetano, né, naquele vídeo. O cara fala de uma maneira burra, né, e tudo mais, mas é um projeto concreto, e tudo que ele faz atende ao interesse de algum segmento. E ela vai trazendo todas as medidas tomadas até o momento e mostrando a que grupo da burguesia nacional aquele interesse, aquela mudança, aquela alteração interessava. Isso é muito interessante, é importante que a gente tenha consciência disso para não cair num enfrentamento vazio de somos contra Bolsonaro, fora Bolsonaro, etc., no sentido de buscar um bolsonarismo